Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de muitas bênçãos para todos nós, que o Senhor venha falar conosco uma vez mais, hoje dia 10 de janeiro, nessa noite de terça-feira, que a palavra dele produza fortalecimento para os nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo desde já, se inscreva aqui no canal, compartilhe e comente sobre o projeto de mentoria aqui do canal, projeto de aconselhamento, através de vídeo chamada pelo WhatsApp, sobre o projeto de restauração de vida e restauração de relacionamento, o projeto Meu Deserto, e o projeto Grupo de Estudo da Palavra, Pão da Vida. Se você quiser detalhes e informação sobre esses três projetos, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp, o contato que vai estar aqui embaixo, e eu te responderei. A palavra, ela diz assim, nós vamos meditar num texto lá em 1 Samuel. Nessa noite eu quero falar sobre uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher que mudou a direção do seu lar, mudou o rumo do seu lar, e o Senhor, ele abençoou o seu lar por conta da sua postura. O nome dessa mulher é Abigail. 1 Samuel 25:41 diz assim: Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. O texto aqui se refere a essa mulher, Abigail, que livrou a sua casa do juízo de morte, porque o seu marido Nabal, cujo significado do nome era louco, talvez o nome dele foi mudado ao longo da sua vida por conta da sua atitude insensata, sua insensatez constante. Esse homem havia ofendido Davi e os seus servos. Davi ainda não era rei, mas já tinha sido ungido rei. Eu acho muito interessante porque Abigail, em cada detalhe nós vemos ali uma serva de Deus, uma mulher valorosa, uma mulher sábia, de bons conselhos. E o tipo da mulher que agrada ao Senhor, o tipo da serva de Deus cujas suas atitudes alegram o coração de Deus. Inclusive o nome Abigail em hebraico, ele significa alegria de meu pai. Coisa mais bonita, né? A alegria, né? O Senhor, ele tem orgulho, ele se alegra, podemos dizer assim, orgulho no sentido de que ele olha e ele vê às vezes a nossa postura, a postura dessas servas, desses servos de Deus que se posicionam de uma maneira tão íntegra, tão correta em situações de dificuldade. A palavra diz que Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosa. E hoje, quando nós olhamos para o coração do entendido, daquele que busca a sabedoria de Deus, aquele que busca agradar a Deus pela fé e pelas atitudes, se carrega consigo um pouco dessa identidade de Abigail, a formosura de Abigail. A igreja do Senhor, ela é bela. Lá em Cantares, Salomão diz assim: Quão formosa és, a minha amada. Essa é a amada do Senhor. A igreja que reflete a imagem do Senhor, que tem nela a semelhança de Cristo. Abigail, ela mudou o rumo da sua vida e o rumo das coisas que aconteceriam dentro do seu lar. Havia uma palavra de morte, mas ela, através das suas palavras e dos seus presentes a Davi, trouxe a vida. Ela mudou aquele cenário. Nabal, seu esposo, um homem insensato, um homem louco, morreu. Dentro do lar de Abigail e na vida de Abigail não habitaria ali mais a loucura, a insensatez. Às vezes Nabal tem que morrer na nossa vida. Olha, vamos ser sinceros, em algum momento todo mundo já foi insensato. Todo mundo já deu uma de louco. Eu já dei uma de louco diversas vezes. Nós perdemos a bênção, a paz, a comunhão, nós nos tornamos vulneráveis quando deixamos esse nosso lado Nabal, que faz parte do nosso velho homem, da nossa antiga natureza, quando deixamos ele florescer. Nabal deve morrer nas nossas vidas, como morreu na vida de Abigail. Ela não matou Nabal não, tá? Ele morreu que aprove ao Senhor dar um fim naquela situação. Então, quando nós olhamos a vida de Abigail, nós olhamos uma vida de entrega, uma vida de servidão, de obediência, de submissão a Deus. Alguém que entendeu. Mas você pode dizer, poxa, mas ela se ajoelhou diante de Davi, ela ali se submeteu a Davi? Sim, porque ela tinha um entendimento de quem era Davi. Em dado momento ela fala, o meu Senhor se tornará o rei. Não pode carregar sobre si essa culpa
de derramar sangue inocente. Ela fala isso quando Davi estava com o intuito, o pensamento de invadir a casa de Abigail e matar Nabal. Na súplica humilde dela, ela fala isso. Ela sabia que sobre Davi havia uma promessa, que sobre Davi havia uma autoridade real. É quando nós entendemos que quem governa a nossa vida, ou quem deve governar, é o Senhor. Ele é o Rei. E aí nós nos submetemos. Ela se prostrou. Se prostrar significa humildade e entrega. Depois ela se levantou, pronta para receber as boas novas do Rei, receber a palavra. Quando nós estamos prontos a receber a palavra de Deus, prontos a obedecer. Depois ela se inclinou, posição que agrada ao Senhor. Se inclinar fala de oração, de dependência. E ela vira para Davi e fala: tua serva servirá de criada. Criado é aquele que mora na casa do rei, ou melhor, aquele que serve em sua casa. Então, esse é o criado, aquele que está ali sempre próximo. O criado, ele conhece os segredos do seu senhor. Ele está ali na intimidade, está sempre atento, ouvindo, né? Ainda que de uma maneira despretensiosa, mas ele está ali no contexto íntimo. O criado sabe dos segredos do rei. Ele sabe. Por isso que deve ser um servo de extrema confiança, cujo rei deve confiar muito mesmo no criado. Assim somos nós, servos, homens e mulheres de Deus, cujo Senhor se agrada, cujo Senhor se alegra, cujo Senhor, ele tem um relacionamento, nós temos com ele um relacionamento de intimidade, de comunhão, de fidelidade. É esse o nível de experiência, minha irmã, meu irmão, que Deus quer ter com você. Ela vira e fala isso para Davi. Ela só queria ser uma criada. Porém, Davi queria ela como esposa. Queria um compromisso sério. Jesus, ele quer ter nós como alguém que vai caminhar conosco junto. Esposa, né? Para Davi foi Abigail. Então, Jesus, ele quer firmar conosco um compromisso sério, um compromisso que seja duradouro, permanente. Deus não quer que o homem seja, eu sempre falo isso aqui no canal, um visitante no esconderijo do Altíssimo. Ele quer que sejamos habitantes, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Abigail, a partir daquele momento, ela teria morada na casa de Davi, junto a Davi. Abigail mudou o destino da sua vida, transformou toda a tristeza em alegria através das suas atitudes, da sua palavra. Toda maldição foi transformada em bênção. De fato, aquela mulher foi a alegria do Pai. Deus, ele quer que você seja também essa alegria. Ele quer olhar para você e ver em ti a mesma posição. Davi teve diversas mulheres, Betseba, Mical, mas a mulher sábia, dos conselhos prudentes, a mulher que fez até mesmo com que Davi se mantivesse na promessa, essa foi Abigail. Sejamos como Abigail, irmãos, dispostos a obedecer, dispostos a se prostrar, dispostos a se submeter e, consequentemente, agradando ao Senhor, tornando a alegria dele, do Pai, e recebendo as bênçãos dele de misericórdia, de livramento, de provisão e de socorro. Tá bom? Deus te abençoe nessa noite, seja uma noite de muitas bênçãos nessa terça-feira. A paz de Cristo.